Olá, seja bem-vindo a mais um culto dominical ao Nosso Senhor Jesus Cristo, realizado pela Primeira Igreja Batista de Viseu. Venha nos visitar, estamos na Rua Combatentes da Grande Guerra 34 em Viseu, ou aceda às nossas redes sociais. E que Deus nos abençoe. Uma vez mais, bom dia. Quero convidar a que juntos possamos ficar de pé e entoar este hino ao nosso Deus, o hino número 12 do cantor cristão, em que nós louvamos a Deus, louvamos que a sua justiça nos sustém, louvamos porque Ele se revelou até nós e nos faz sentir a sua presença, mas também porque Ele nos perdoa. Este hino 12 do cantor cristão é o motivo de nós louvarmos a Deus. E enquanto nós estivermos a entoar este hino, nós teremos a oportunidade de trazer a nossa oferta missionária. Este é um tempo em que nós trazemos aquilo que chamamos o Euromissionário. Este vaso que está aqui à frente serve exatamente para que nós possamos dar o contributo para a Associação de Apoio e Expansão Missionária. É uma associação que apoia obreiros locais com esta necessidade do sustento em que nós podemos contribuir. Então, para quem desejar, pode trazer o seu Euromissionário enquanto entoamos este hino 12 do cantor cristão. Senhor, e adoramos a Ti, ó Deus do homem, no céu.
agora de louvar a Deus, de gratidão por aquilo que Deus nos tem feito, aquilo que Deus nos tem dado. Um de nós pode dirigir-nos em oração de louvor, de gratidão ao nosso Deus. Acima de tudo, te agradecemos a nossa presença aqui. Pai, que cada irmão, cada visitante se sinta feliz por estar na igreja, por estar a ouvir a tua palavra, aprender nela e que essa palavra fique no nosso coração, possa cada um examinar-se a si mesmo e dizer: Senhor, dou graças por ti. Pai querido, peço um dia feliz para todos e que aqueles que sintam que estão com luto, Pai, que se sintam felizes por estar aqui na tua casa, Pai, e por saber que tu és Deus da nossa salvação. Pai, que todos os trabalhos que restam agora para este culto sejam sentidos, sejam fortes em cada coração e possa saber que o Senhor é Deus e Deus está connosco. Em nome de Jesus. Amém. Em fé, irmãos, eu quero convidar a que possamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 100. Salmo 100. Diz assim a palavra do nosso Deus: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com gratidão e em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade dura de geração em geração. Os irmãos têm a bondade de sentar. Nós vamos ter a oportunidade agora de escutar duas participações que a comunidade ucraniana traz. Mas gostava, antes mesmo de os convidar a vir até aqui à frente, de recordarmos o primeiro versículo deste salmo. Celebrai com alegria, com júbilo ao Senhor todas as terras. Servimos ao nosso Deus com alegria, porque diz o versículo 3, foi Ele que nos fez. Não fomos nós, não somos obra das nossas mãos. Depois, versículo 4, entrai nas portas dele com gratidão. Que o nosso coração esteja cheio de gratidão. E vamos ter a oportunidade agora de escutar estas duas participações que a comunidade ucraniana tem para nós nesta manhã.
Спіши
pudemos acompanhar o Aleluia, e aí foi perceptível que todos cantamos esta última parte. Irmãos, nós vamos dar glória ao nosso Deus. Nós vamos entoar este cântico, queremos dar-te glória e louvores, porque realmente tudo o que está nas mãos de Deus está bem feito. Tudo o que está nas mãos de Deus é bom. E nós sabemos que Ele merece toda a nossa glória, todo o nosso louvor e a nossa gratidão. Este texto que está aqui escrito, em tudo dai graças, leva-nos também agora a sermos agradecidos a Deus e dar glória a Deus. E enquanto nós entoamos este cântico, eu quero convidar os nossos irmãos tesoureiros, o irmão Rogério e o irmão Lourenço, que nos auxiliem com o levantamento dos dízimos e ofertas. Esta é uma responsabilidade nossa, enquanto membros de igreja. Quem está connosco de modo algum se sinta obrigado a fazê-lo, se assim o desejar, pode, claro, que participar. Nós queremos honrar o nosso Deus com aquilo que Ele nos dá. Então, enquanto entoarmos este cântico, queremos dar-te glória. Os nossos irmãos tesoureiros irão auxiliar-nos com o levantamento das ofertas e dos dízimos ao nosso Deus. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Grandes teus milagres são, não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são, não há outro como tu, não há outro como tu. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Queremos dar-te glória e louvores, levantando as nossas mãos, exaltando-te, Senhor. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são, não há outro como tu, não há outro como tu. Sim, grande és tu, grandes teus milagres são, não há outro como tu, não há outro como tu. Nós podemos dar glórias ao único que merece, àquele que é único, que não há outro igual a Ele. E é muito bom nós, nesta manhã, podermos ter a plena consciência de que a nossa vida está nas Suas mãos, de que nós somos criação Sua e mais, de que somos alvo do amor de Deus. Nós vamos também ter a oportunidade de agora dedicar ao Senhor estas ofertas e quero convidar o irmão Rogério que nos dirija numa palavra de oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado por termos estar aqui em teu nome, Senhor, para te prestar culto, Senhor, para te agradecer, Senhor, aquilo que tu fazes na vida de cada um de nós. Nós te pedimos, Senhor, que de facto tu aceites o nosso louvor e a nossa gratidão a Deus, porque só tu és digno dela, Senhor. Nesta hora queremos também pedir, Senhor, que prepare os nossos corações, Senhor, para a mensagem que o teu servo vai expor, Senhor, que tu estejas a ungir os seus lábios, Senhor, para que ele possa trazer o recado da tua parte. Consagramos também estas ofertas e estes dízimos que foram levantados em teu nome, Senhor. E o fazemos em nome do teu amado Filho, Senhor Jesus Cristo. Amém. Ficar de pé e entoar este hino que fala sobre a fidelidade do nosso Deus. Nós vamos cantar Tu és fiel, Senhor, todos os dias, dia após dia. E enquanto nós entoarmos este hino, sintamos o prazer
de cantar a fidelidade de Deus sobre cada um de nós. Então vamos entoar alegremente este hino, Tu és fiel, Senhor. bondade de sentar. Temos uma frase que nós conhecemos muito bem. Quem te avisa, amigo é. Pois bem, nós gostamos que os amigos nos avisem. Gostamos que os amigos nos avisem que alguma coisa não está bem em nós. Que nos digam em amor e com amizade de que alguma coisa precisa ser corrigida. Às vezes o amigo diz, a luz aí do teu carro está a acender demasiadas vezes. Significa que nós temos de levar o carro à oficina. Quando o amigo nos avisa de algum perigo, não vais por ali. Eu já passei por lá e aquilo está complicado. Quando o amigo nos avisa de que tem uma boa notícia
para partilhar connosco. Seja o nascimento, seja um emprego, seja um bom resultado escolar. Nós gostamos das palavras dos amigos. Nós gostamos dos avisos dos nossos amigos. Às vezes, estas palavras são de uma correção ou de uma repreensão. Mas também aí nós devemos gostar. Tudo porque o amigo nos quer bem. Então eu quero convidar que possamos abrir neste texto, que está aqui diante de nós, 2 de Pedro, no capítulo 3. E este aviso é dado por Jesus. Um aviso que é importante. E o nosso melhor amigo, como ele se apresenta no Evangelho de João, no capítulo 15, nós somos amigos dele porque fazemos o que ele quer. Jesus deixa-nos aqui um aviso que não pode ser descurado. Vamos ler 2 de Pedro, no capítulo 3, os versículos de 1 até 10. Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis as palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento, os apóstolos do Senhor e Salvador, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Quem nos avisa sabe do que fala. Sabe do que fala e Pedro foi um dos 12, um dos primeiros discípulos, um dos que seguiu em primeiro lugar Jesus, não que isso lhe conferisse um estatuto mais importante do que os outros, mas Pedro esteve lá do início ao fim e ele esteve presente em muitos dos momentos relatados nos Evangelhos. Todos eles nós encontramos nos Evangelhos Pedro lá presente, ou quando ele foi pescar, ou quando ele foi confrontado com os impostos, se o mestre pagava ou não pagava, acerca do perdão, e Pedro está lá. E quando Jesus está no monte, quando aparecem Elias e Moisés, também está lá Pedro com alguns dos discípulos. E nós estamos perante duas das maiores referências espirituais de Israel, Moisés e Elias. E quando todos eles estão, os discípulos, estão pasmados com a figura de Moisés e de Elias, ouve-se uma voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Mais do que Moisés, mais do que Elias, Pedro devia dar ouvidos a Jesus, porque ele é o filho amado. E o centro da atenção não era o milagre da presença de Moisés ou de Elias, mas era o milagre da presença de Deus no meio de Pedro. Depois desta voz ecoar, as duas grandes referências espirituais desaparecem. E os discípulos, diz-nos o texto de Mateus capítulo 17, os versículos 1 até 6, ficaram atemorizados. E Pedro testemunhou que a maior autoridade, maior do que o grande Moisés, o libertador, maior do que este profeta Elias, é Jesus. Mesmo quando há uma grande referência. E agora o apóstolo Pedro percebe a mensagem e ele escreve do que fala. Leiamos novamente este versículo 3. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Pedro recorda as palavras que Jesus deixa em Mateus, no capítulo 24, versículos 4 e 5. Um de nós pode ler Mateus, capítulo 24, versículos 4 e 5, por favor. Dizendo, onde está a promessa da sua vida? O justo falou, tenham cuidado e não se deixem enganar por ninguém. Vão parecer muitos a grande dia que sou eu a dizer. Eu sou um Messias e vão assim enganar muita gente. Vão chegar notícias e de guerras de perto e de longe, mas não se preocupem, essas coisas têm de acontecer. Contudo, não quer dizer que já seja o fim. Obrigado. Então Pedro recorda-se aqui do que o mestre diz. Estamos a ler 2 Pedro 3.3, ele está a dizer, em primeiro lugar, isto foi-nos dito pelo próprio Senhor. E Jesus advertiu. Claro que naquele momento Pedro também não reteve tudo. Claro que naquele momento Pedro não conseguiu perceber tudo. Mas hoje, cheio do Espírito Santo, capacitado, ele escreve e diz, vamos dar crédito àquilo que o nosso Senhor avisou. Cuidado! Muitos vão aparecer com uma autoridade própria, individual, dizendo serem eles o Cristo, dizendo serem eles o Salvador. Irmãos, tem havido
tanta, mas tanta gente que ao longo dos séculos, não se apresentando como o Messias, o Salvador assim, diretamente, chamam para si a atenção que devia de ser dada para Jesus. E eu faço questão de recordar o que os discípulos viram. Moisés e Elias, as duas grandes referências, e eles podiam pensar, estamos na presença dos maiores. Mas Deus, a voz do céu diz, este é o meu filho em quem me comprazo, e a ele ouvi. Então Pedro está aqui a dizer, nós não podemos perder a nossa atenção naqueles que se dizem ser melhores, aqueles que dizem ter o poder disto e daquilo, até de salvar. E Pedro está a apontar sempre para a pessoa de Jesus. Podem ser muito respeitadas estas pessoas, podem ser muito importantes, podem ser espirituais muito, e podem merecer a nossa atenção, mas nunca a nossa credulidade. A nossa credulidade, versículo 3, e o apóstolo Pedro faz menção disto. Muitos vão enganar-nos, e diz aqui a palavra, virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. A nossa atenção tem de estar centrada na pessoa do Senhor Jesus. Quando Paulo escreve a Timóteo, diz que muitos mentirosos irão enganar os que não prestam atenção aos avisos. Ou seja, quando os amigos avisam, quando os amigos anunciam, quando os amigos falam, muitos não vão querer ouvir. Curiosamente, Pedro faz aqui menção disto no versículo 2, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e do nosso mandamento dos apóstolos do Senhor e Salvador. E é um aviso. Cuidado. Cuidado, porque há muita gente que diz-te saber, diz ter, diz ser capaz de, quando na realidade não corresponde. Não é assim. Pedro sabia do que estava a falar, neste caso do que estava a escrever. Ele tinha ouvido os ensinos de Jesus, os outros também ouviram, e ele menciona-os no versículo 2, e também ele foi vivendo ao longo dos primeiros anos de ministério após a ascensão de Jesus, como muitos enganadores tiveram o seu espaço de manobra. É bom nós hoje podermos ter os canais de comunicação facilitados. Nós temos a Bíblia diante de nós. Mas, por esta altura, quando Pedro escreve, algumas pessoas forjavam cartas de recomendação da Igreja de Jerusalém ou de outra grande igreja que se conhecia, dizendo, esta pessoa vai da nossa parte, esta pessoa vai da parte do apóstolo A ou B. E enganavam, tiravam proveito. E é aquilo que ele escreve aqui no versículo 3, andando segundo as suas próprias concupiscências. Cuidado, escreve Pedro. Cuidado com os enganadores. Não apenas aqueles que pedem dinheiro. E nós temos sempre esta reserva. É muito boa pessoa, mas quando ele começa a pedir dinheiro, nós afastamos-nos. Cuidado com aqueles que prometem mundos e fundos. Com aqueles que prometem o sucesso estudantil e não vais ter mais problemas e vais passar se me seguires. Cuidado com aqueles que nos prometem saúde infinita se os seguirmos. Cuidado com aqueles que se fazem crer, que se fazem passar pelos sábios, aqueles que sabem, quando na realidade nada sabem. Cuidado com aquelas pessoas que nos dizem que são mais merecedoras de atenção e que, repito, a questão financeira nós pomos um travão. Nós não nos deixamos enganar. Nós estamos muito conscientes de que o que é nosso, sabemos que estes querem levar. Mas cuidado quando estão a afetar o nosso bem-estar espiritual. E é aqui que quer chegar o versículo 3. Andam segundo as suas concupiscências, andam segundo os seus pecados, pessoas motivadas pelas suas ambições, pelas suas inclinações e que trabalham muito bem. O que dizem, como dizem, quando dizem. Os irmãos sabem que a comunicação está a ser cada vez mais estudada. E se há 50 anos ela era trabalhada, hoje ela é muito mais do que trabalhada. A maneira como a luz é posta, como a cor é trabalhada, o tom de voz e até mesmo o som ambiente. Tudo isto contribui para que a mensagem seja dita, seja recebida de outra maneira. Cuidado com estes enganos. Todas as mensagens que possamos ouvir acerca da segunda vinda de Jesus devem estar fundamentadas na Bíblia. E aqui eu chamo a atenção para nós termos o cuidado,
o dever, a responsabilidade de ler o texto bíblico. Porque alguém vai dizer, pois a Bíblia diz lá a determinada altura que Jesus disse assim. E nós temos a responsabilidade de perguntar, qual é a referência bíblica? Onde é que está escrito? Porque se alguém disser, Jesus disse isto, e não corresponde à verdade, nós nunca iremos saber. Porque a pessoa disse que sim. E onde é que está na Bíblia? Onde é que está? Qual é a passagem? Qual é a referência bíblica? Temos interpretações de teólogos muito bem consolidadas e partem de pressupostos pessoais, individuais. Então, ao lermos este versículo 3, vamos ter em atenção aquilo que Jesus nos diz. Cuidado, nos últimos dias virão escarnecedores. Virão pessoas que... Eu sei que algumas traduções não usam escarnecedores, mas têm aí gozões. Pessoas que gozam de nós. Pessoas que nos usam para atingir os seus objetivos. Então, irmãos, este aviso que Pedro nos escreve é para nós não entregarmos a nossa expectativa, a nossa fé, a calendários, a sonhos, desejos, ou simplesmente à vontade de outras pessoas. Ao contrário de Pedro, não ouviram o que Jesus disse. Ao contrário do que aconteceu com Pedro, não foram capacitados pelo Espírito Santo a tocar neste assunto. O livro do profeta Jeremias tem um episódio muito, muito marcante. Jeremias diz que todo o povo irá sofrer, irá passar 70 anos no cativeiro. E eis que aparece um outro homem que se identifica como profeta, chamado Ananias, e diz, não, ao fim de 3 anos, tudo se vai compor. E nós voltaremos à nossa pátria, voltaremos a ter a nossa liberdade, porque Deus não vai permitir que vivamos 70 anos. As mensagens do vai ficar tudo bem, deixa estar, fica tranquila. O teu problema se vai resolver. Estão aqui? Estão fundamentadas na palavra? Então, o filtro que nós usamos é sempre a Bíblia. Porque a autoridade da palavra de Deus é inquestionável. Por isso, irmãos, versículo 3. Não nos deixemos iludir por mensageiros egoístas que estão interessados nas suas realizações, que fazem parte dos seus planos. Mas, versículo 4. Nós temos de ter atenção para confiar no tempo certo. Dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Quem avisa, confia no tempo certo de Deus, no tempo certo para Deus agir, porque ao contrário dos enganadores, que se fazem passar por autoridades, mas que fazem duvidar da autoridade da palavra de Deus, a vinda de Jesus fica bem patente aqui no versículo 4. Em primeiro lugar, Pedro parece falar daqueles que desdenham da fé na vinda de Jesus. Se nós olharmos com atenção para o versículo 4, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Será que ele vem mesmo? Será que é mesmo assim? Será que tudo não passa de uma invenção, de uma criação de homens e não vem de Deus? Será que ele vem mesmo? Há aqui uma dúvida. A dúvida fica colocada. E apresenta um argumento muito forte. Todas as coisas permanecem como desde o início da criação. Tudo está igual. Jesus não virá. Aliás, se nós olharmos para as guerras, e nós estamos a viver uns dias tristes, há quase 2 anos, há mais de 1 ano, nós temos a guerra na Ucrânia. Nós estamos desde o dia 7 com este conflito em Israel, que tem feito milhares de vítimas. Mas se nós olharmos para as catástrofes naturais, quer os tremores de terra, e às vezes aparecem notícias assim tristes mesmo sobre as catástrofes. Nós passámos um período de seca, ficámos quase 4, 5 meses sem cair uma gota de chuva e nós estávamos a pedir que chova. E pedimos bem, Deus ouviu-nos de tal maneira que está a chover e não para. Mas nós dizemos, e os estudiosos dizem-nos, isto a cada 25 anos repete-se. Estes ciclos de pragas, de pestes, repetem-se a cada tantos anos. As chuvas fortes, as inundações são cada vez mais frequentes. Portanto, tudo isto está assim desde que nós temos registros. Como que para dizer que os sinais da segunda vida de Jesus não são válidos. Em segundo lugar, o argumento da inviabilidade da promessa da vinda de Jesus. Apocalipse capítulo 22 aparece 3 vezes
a expressão eis que cedo venho. Podemos ler o capítulo 22 do Apocalipse quando chegarmos a casa. E Jesus diz 3 vezes, eis que cedo venho. É mesmo assim? Irmãos, estamos no ano 2023. Quando é que é o cedo? Então, alguns dizem, esta palavra não é verdadeira. Esta promessa não se concretiza. Em outubro de 2023 e Jesus ainda não veio? Então é porque não é verdade. Quando Paulo escreve acerca da segunda vinda de Jesus à igreja em Tessalónica, começa por dizer que não quer que aqueles irmãos sejam ignorantes. Os que estiveram hoje na classe da Escola Bíblica Dominical dos Jovens ouviram esta expressão do ignorante. O ignorante é aquele que não sabe e não quer saber e tapa os ouvidos para não aprender. E Paulo diz, irmãos, eu não quero que sejais ignorantes, mas nem que entristeçais. Porque isso acontece aos que não têm esperança. Isto está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Eu peço a um de nós que possa ler, por favor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Obrigado. Esta tristeza é para aqueles que não têm esperança, para aqueles que não acreditam, para aqueles que não creem em Jesus, na sua morte expiatória, na sua ressurreição e na sua segunda vinda. Alguns cristãos do primeiro século cederam à tentação. A tentação da pressa. Eis que cedo venho, então, já passaram 5, 6, 7 anos desde que esta promessa foi dada, então já não vai acontecer mais. Houve outros que começaram a fazer interpretações humanas acerca da vinda de Jesus, fizeram as suas próprias contas e, como essas contas não resultaram, deixaram a fé. E estamos a falar no primeiro século, naqueles primeiros 100, 130, 140 anos depois de Jesus subir ao céu. Então, não se concretiza. Não virá. Jesus contou uma parábola que ilustra bem este tipo de crença. A crença superficial. Conhecemos a parábola do semeador. Eis que o semeador saiu, uma parte ficou junto ali do caminho, as aves levaram, e depois Jesus fala de aquele que recebe com alegria, mas como não tem raiz, dura pouco tempo. E quando chega a hora da provação, desviam-se. Lucas capítulo 8, versículo 13. Outro de nós pode ler, por favor. Lucas capítulo 8, versículo 13. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo. E desviam-se na hora da provação. Na hora da provação. Então, quando começa a apertar, quando realmente a dúvida começa a ficar ali instalada, vão embora. Deixam a fé. E, irmãos, Lucas 8,13 não é uma invenção minha. São palavras de Jesus. Não é a explicação para aquilo que eu quero. Mas foi Jesus que contou esta parábola. Todos nós, se nos reuníssemos para contar uma história, para fazer um argumento, para escrevermos um argumento firme acerca da vinda de Jesus e de como uns vão falhar e de como outros vão desesperar, não seria perfeito. Mas quando Jesus fala, e eu quero chamar a atenção da soberania de Jesus, da suprema excelência, da suprema sabedoria de Jesus, estas parábolas têm uma aplicação tremenda, futura. E então, uns vão desesperar. E é aqui que nós aprendemos de Jesus. Ouvir dele, devemos esperar nele. Então, quando Pedro escreve aqui em 1 Pedro, no capítulo 3, versículo 4, diz: uns dizem, onde está a promessa? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o tempo da criação. Uns vão dizer, tu acreditas em Jesus? Que ele virá a segunda vez? Sinceramente, é uma perda de tempo. Tu, uma mulher inteligente, tu, um jovem inteligente, como é que te perdes nisso? É tudo uma fantasia da religião. É tudo uma maneira de te manipular. Pedro adverte que isto pode acontecer. Sabem, irmãos, existem bons argumentos para todas as ideias. Mas aquele que não espera, aquele que não confia no tempo de Deus, não serve para reforçar a nossa esperança.
a nossa crença em Jesus. Irmãos, nós sabemos que Jesus virá e Ele prometeu, mas também Ele disse que nenhum de nós saberá o dia e a hora. Agora, Ele também nos deixa este aviso, o aviso que Pedro nos escreve. Não nos deixemos levar por aqueles que mandam para baixo, por aqueles que dizem isto já não vai acontecer. Estejamos atentos aos sinais que o próprio Jesus deixou. Então, eu quero nesta manhã reforçar a nossa esperança, porque apesar dos anos passarem e Jesus não ter vindo a semana passada, ou o mês passado, ou há 3 anos, teria sido ideal. Dizemos nós, irmãos, isto não é o tempo de Deus. Temos de confiar no tempo de Deus. Saltando até ao versículo 8, 1 de Pedro capítulo 3, 2 de Pedro capítulo 3, versículos 8 até 10. Mas, amados, não ignoreis uma coisa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, mas senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Voltamos ao ignorante. Versículo 8. Pedro não quer que a igreja seja ignorante. Há coisas que nós não sabemos, podemos aprender. Mas quando assumimos aquela postura, não sei e não quero saber, e aí estamos a ser ignorantes, então Pedro chama a atenção, versículo 8. Não ignoreis algo tão importante, que é, um dia para o Senhor é como se fossem 1000 anos. O tempo não é contado da mesma forma. O tempo não é contado da mesma forma. Para quem crê, para quem espera na vinda do Senhor Jesus, o tempo não é contado da mesma forma. É verdade que os dias continuam a ter 24 horas. Hoje dormimos mais 1 hora, até parece que o dia tem 25. É bom. Depois em março acertamos as contas com o relógio. Às vezes, parece que o tempo passa tão depressa. Às vezes passa tão devagar. E olhando para o versículo 8, há quem pense, bem, se calhar Jesus se esqueceu. Esta é uma citação do Cântico de Moisés, que está no Salmo 90, versículo 4. Um de nós pode ler Salmo 90, versículo 4, por favor. Na verdade, 1000 anos para ti são como o dia de ontem, que passou, são como uma parte da noite. Obrigado. Pedro está a fazer citação do texto bíblico e diz claramente que para Deus o tempo não é igual ao nosso. O relógio de Deus é totalmente diferente. E faz aqui esta ilustração muito bonita. Um dia é como se fossem 1000 anos. E 1000 anos para Deus é como se fossem um dia, porque para Deus todos os dias são seus. Nós temos o horário da escola, nós temos o horário do trabalho, nós temos o horário de casa e às vezes temos tudo tão bem dividido em compartimentos, mas Deus não tem estes compartimentos. Há uns meses nós tivemos a oportunidade de dedicar assim 4 bebés de seguida. Nós tivemos os casais Beatriz e André com o seu pequeno Mateus, depois está ali o Noah, ali do Oleg e da Júlia, e depois os gêmeos. Silmar, onde é que tu estás? Não está. Está lá em cima. A Jorcilei está ali. Depois foram os gêmeos. O Jaime e a Jasmine, irmãos. Assim, num curto espaço de tempo, 4 bebés. E aqueles bebés não são deles. Não são dos pais. São de Deus. Por muito que estes casais digam, são o meu filho, a minha filha, são de Deus. Recentemente tivemos a Iris, que agora já acordou, está ali, toda querida. Há algo que dizia à Beatriz e ao Joel. Esta menina foi-vos confiada por Deus. Eles têm a responsabilidade de cuidar, de amar, destas vidas, mas cada dia pertence a Deus. E Pedro está aqui a dizer, irmãos, não vamos obrigar Deus a trabalhar no nosso horário, nos nossos dias. Para nós é necessário que vivamos muitos dias para fazer um ano, mas para Deus que está acima do tempo, tudo isto passa. Repito, Apocalipse 22 aparece 3 vezes, eis que cedo venho, porque Deus conta o tempo de forma diferente.
E a prova disso está aqui no versículo 9, quando Pedro escreve: o Senhor não retarda a sua promessa. Então porquê que Jesus não vem já? Cedo, cedo! E cedo não quer dizer de manhã, às 4 ou 5 da manhã. Em breve venho, em breve virá. E explica porquê. Porque Deus é longânimo. Jesus ainda não veio, porque Deus é misericordioso. Está aqui explicado no versículo 9. Não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. O plano de Deus, e quando Paulo escreve a Timóteo, reforça esta mesma mensagem que encontramos aqui no versículo 9, é que todos venham ao conhecimento da salvação. Deus não é mau. Deus não é mau. Aliás, está aqui no versículo 9, é longânimo para connosco. Deus tem paciência, dá-nos mais um dia, o nosso dia. Dá-nos mais um ano, o nosso ano, para que nós tenhamos a oportunidade de o conhecer, de o aceitar, de o receber e de partilhar esta mesma alegria com outros. Ainda que alguns, versículo 9, a tenham por tardia, Deus não se esqueceu. Pedro, com a autoridade que o Espírito lhe concedeu, escreve que, não querendo que ninguém se perca, mas que todos venham a arrepender-se. Então Deus está a dar oportunidades seguidas, uma após outra, para aqueles que ainda duvidam da eficácia do sacrifício de Jesus, para as pessoas que ainda não acreditaram em Jesus, que o possam fazer. Faz o mesmo connosco e está a fazê-lo com pessoas à nossa volta. Mas o versículo 10 diz algo muito importante. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão da noite. E aqui não está a dizer que Jesus vem roubar nada. Atenção. É rápido. É rápido. Aliás, isto está contado na parábola. Aquela das 10 virgens, em que as 10 adormeceram. E alguém bate as palmas e diz: eis que o noivo chegou. E elas despertam. Sabem, irmãos, às vezes pensamos que não vai ser agora. Não é agora. Ainda faltam estes e aqueles e aqueles. E vamos conhecendo e vamos duvidando. Mas, versículo 10. O dia do Senhor virá como o ladrão da noite. Será algo repentino. Não adianta nós virarmos as páginas do calendário só por virar, mas viremos com outra perspectiva, de que tudo está debaixo da autoridade divina. E este texto revela algo muito importante, que Deus não se deixa manipular. Por isso é que nós encontramos na parte final do versículo 10, no qual passarão os céus, com grande estrondo, os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Irmãos, Deus não se deixa manipular, isso é muito bom. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Significa que nós não temos o controle sobre a vontade de Deus, nem sobre o tempo de ação de Deus, nem sobre o tempo da intervenção de Deus. O versículo 10 diz que as obras que existem na terra serão desfeitas. Isto também está em Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. E eu lerei Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14, diz: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, até tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Então, o apóstolo Pedro revela aqui um cuidado, uma preocupação com os seus leitores, avisando-os acerca da vinda de Jesus. Em primeiro lugar, não é um mito, não é uma lenda, não é uma crença criada por um grupo de pessoas para manipular outras, para amedrontar, para desta maneira estar a subjugá-las à sua vontade. Mas a segunda vinda de Jesus é a confirmação que os crentes têm na autoridade do seu Senhor. Então, irmãos, não nos deixemos enganar por aqueles vídeos que vemos no YouTube, aquelas mensagens que por vezes circulam, em que alguém garante que é no final deste ano de 2023. Alguém garante que é no dia 5 ou 6 de novembro. Que alguém garante que vai ser precisamente naquele dia em março. Ou até mesmo dizendo que será em 2025. Aqueles que vão forçar o texto bíblico à sua vontade, à sua crença. Porque mal intencionados desviam-nos da verdadeira mensagem que Jesus apresenta através também dos seus apóstolos. Não creiamos na profecia de quem diz saber muito, mas estejamos atentos ao que Deus diz. E vamos só recordar aquilo que Pedro escreve. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia.
mais o versículo 10 reforça que Deus deseja que todos se salvem. Antes mesmo de terminarmos o nosso tempo de culto, eu quero convidar a que possamos, em primeiro lugar, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele nos tem dado. Agradecer a Deus porque temos a palavra na nossa mão, acessível, mas eu gostava que pudéssemos agradecer pela vida de uma pessoa, de alguém que ainda não conhece Jesus. Pode ser alguém que esteja aqui, pode ser alguém que não esteja aqui, mas olhando para o versículo 9, 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9. Os irmãos estão a ler? É essa pessoa que Deus quer que chegue à salvação. Foi essa pessoa que Deus colocou na nossa vida para nós orarmos por ela. Descurvar as nossas cabeças. Vamos orar? Senhor Jesus, Tu que és o Senhor da vida, Tu que és o Salvador, a Ti nós entregamos a nossa expectativa, a nossa fé, a nossa confiança. E é a Ti que amamos e é a Ti que pedimos que intervenhas, que nos faças firmes, crentes na Tua segunda vinda, crentes de que Tu és o Deus Todo-Poderoso, o vencedor sobre a morte, o vencedor sobre todo o pecado. E pedimos-te que nos dês a sabedoria do Teu Espírito Santo para mencionarmos, para partilharmos a Tua segunda vinda com aqueles que ainda não Te conhecem, com aqueles que ainda não creem. Não permitas que o desânimo, a descrença ou as palavras de outros nos façam vacilar na fé, mas que nós sejamos crentes alegres, que partilham esta mesma mensagem com outras pessoas. Que esta pessoa que Tu colocaste na nossa vida, no nosso caminho, receba a nossa palavra, a Tua palavra de esperança. Em Teu nome, Senhor Jesus, nós oramos. Amém.